noite, bem-vindos a mais uma edição do Por Cá dos Montes. Ana, estamos neste fim de semana, depois de São Martinho, de regresso ao nosso programa. Boa noite, Luís. Tens comido muitas castanhas? Não sou grande fã, confesso. A sério? Sou mais fã do sol, do verão de São Martinho, desde que esteja sol. Isto tem sido, este ano por acaso tem sido verão antes, depois continuamos com sol. Então não é preciso vir a São Martinho para termos um bocadinho de sol, portanto sou mais fã dessa parte. Castanhas só assadas, mas não muitas. Mas também não comes, é? Eu? É de todas as maneiras e feitios. É o que fazes na caminhada matinal, vais às castanhas e comes mesmo ali. Ando aqui há dias, por acaso isso aconteceu. A sério? A sério. Eu sei que só fazes isso com as amoras. Não. Também acontece com castanhas. Por acaso eu não passo por um castanheiro todos os dias. Não? Não. É que naquele dia calhou passar ao pé de um castanheiro e havia castanhas. Não, mas também acho que não é grave, estava no chão. Bom, ok, mas hoje não vamos falar de castanhas, nem pouco mais ou menos. Vamos falar de uma coisa um bocadinho mais séria e mais importante. A APAV faz em Vila Real 25 anos, apesar de a nível nacional fazer 31, se não estou em erro. Portanto, significa que em Vila Real existe uma estrutura da APAV já praticamente desde o início. E a nossa convidada esta noite é a doutora Elisa Brites. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado por me convidarem. Nós vamos falar um bocadinho sobre o trabalho que faz não só a APAV a nível nacional, mas também o Gabinete de Apoio à Vítima que está aqui em Vila Real, em que a doutora Elisa Brites é a coordenadora e está cá hoje connosco. Também e principalmente o trabalho que é desenvolvido no Gabinete de Vila Real. Sim, tudo isto a propósito também porque a semana passada assinalaram precisamente estes 25 anos com um seminário no Teatro de Vila Real. E é sobre todos estes assuntos que hoje vamos conversar já a seguir. Venha conhecer esta história. A APAV foi criada para apoiar as vítimas de crime, as suas famílias e amigos, prestando-lhes serviços de qualidade gratuitos e confidenciais e contribuir para o aperfeiçoamento das políticas públicas, sociais e privadas centradas no Estatuto da Vítima. Os gabinetes de apoio à vítima são talvez uma das suas faces mais visíveis. Em Vila Real, há 25 anos que existe um destes gabinetes e a sua gestão está a cargo de Elisa Brites. Bem-vinda novamente. Antes de irmos aos 25 anos da APAV em Vila Real, que sociedade teríamos se esta associação não existisse? Boa noite, em primeiro lugar, e muito obrigado pelo convite. É sempre um gosto partilhar com todos a atividade que a APAV desenvolve. E, efetivamente, a APAV foi criada em 1990 por um grupo de elementos da nossa sociedade com relevância em várias áreas da sociedade, porque sentiram que a vítima era o elemento mais fraco, o elo mais fraco, não só do processo judicial, mas também em função de todo o impacto que qualquer crime provoca em qualquer pessoa que é vítima, que acaba por ficar muito fragilizada e sem o devido apoio. Portanto, neste sentido, e de alguma forma já existindo a nível europeu entidades que foram criadas para apoiar as vítimas de crime muito mais cedo, portanto 10, 15 anos antes da fundação da APAV, entendeu-se que estava na hora de fazer alguma coisa para direcionar este apoio e dar relevância às vítimas de crime. E daí foi criada e foi fundada a APAV, que é uma instituição de âmbito nacional, sem fins lucrativos e que pretende efetivamente prestar o apoio, informação, apoio especializado a nível jurídico, psicológico, social e prático, no sentido de podermos estar ao lado de quem é vítima de um crime. E por isso tem toda a relevância, porque efetivamente
A APAV, apesar de Vila Real, como já disseram, e Vila Real estar há 25 anos, foi criada em 1990, portanto fez em junho deste ano 31 anos de existência, e neste período de tempo muita coisa já aconteceu e evoluiu positivamente no sentido de criar instrumentos, quer legislativos, quer instrumentos de alguma forma que criaram maneiras de se promover um apoio ajustado a cada pessoa que é vítima de crime. Portanto, há um percurso positivo, podemos dizê-lo, e apesar de tudo isso, a existência da APAV faz todo sentido, porque os crimes continuam a existir e as vítimas têm que se lhe dar voz, e portanto é para isso que nós servimos. Quando nós falamos em vítima, e para que se perceba um bocadinho até onde é que vai a abrangência da APAV, estamos a falar de vítimas de crimes de que natureza? Todos? Todos os tipos de crimes. Crimes contra as pessoas, contra o património, portanto, qualquer crime que está previsto no nosso Código Penal. Portanto, qualquer pessoa que teve um impacto na sua vida, quer pessoal, quer patrimonial, pode pedir ajuda no sentido de perceber quais são os seus direitos, a forma adequada para os exercer, a quem pode recorrer e de que forma pode exercer esses direitos, estando a APAV ao seu lado nesse percurso para facilitar de alguma maneira toda a resolução da sua situação. Fala-se muito nas estatísticas, e as estatísticas comprovam que a problemática da violência doméstica é o que causa mais impacto, é esse o principal foco da associação? Não direi que é o principal foco. Como eu disse há pouco, estamos disponíveis para apoiar vítimas de qualquer tipo de crime. Efetivamente, o crime com maior sinalização nos nossos gabinetes, não só no de Vila Real, mas a nível nacional, continua a ser o crime de violência doméstica, talvez pelo impacto que tem na vida das pessoas que são alvo destas e que vivenciam estas situações, e por isso muitas vezes não relacionem só com o crime de violência doméstica. No entanto, não é de todo verdade. Claro que os crimes contra as pessoas são aqueles, se calhar, os crimes que de alguma forma criam mais fragilidades e maior impacto em quem os vivencia, não é? E portanto daí termos de uma forma geral, como eu digo a nível nacional, maior pedido de apoio por pessoas que são vítimas de crimes contra as pessoas. Nós, de facto, tivemos a ver o relatório 2019, acho que foi o último que conseguimos encontrar na internet, não sei se o 2020 já estaria, e verificamos que realmente a maior parte das vítimas decorrem precisamente de crimes contra pessoas, são sobretudo violência doméstica, e independentemente de ser violência doméstica ou não, são sobretudo sexo feminino. Ainda há aqui uma certa tendência de género, ou seja, as mulheres são aquelas que mais sofrem de violência, que mais vezes aparecem no papel, enfim, mais vezes são vítimas de crimes. Esta é uma percepção real. Sim, os estudos indicam isso, não é? Apesar de o crime de violência doméstica não ter só como alvo o sexo feminino, nós temos os crimes de violência doméstica que têm diferentes contextos. Okay. Em relacionamentos interpessoais, no entanto, esses relacionamentos podem ser de âmbito de caráter heterossexual, homossexual, mas também temos que ter em conta que há homens vítimas de crime. E muitas vezes o facto de não haver tanta visibilidade a estas vítimas, ainda vivemos, apesar de termos, como eu disse no início, evoluído de alguma forma no sentido de haver mais informação, mais publicitação destas situações, ainda há de alguma maneira reservas de muitos homens se exporem, até com receio da forma como vão ser como vão ser recebidos pelas diferentes entidades por onde vão passar, desde as forças da autoridade,
todo o sistema judicial em si, e, portanto, tenham receio de dar a cara muitas vezes, não é? Aqui também gostava de fazer outra relevância, que é muito importante e que são situações que nós vemos vendo sinalizadas cada vez em maior número, que também são os crimes contra as pessoas idosas. Ok. E contra as crianças, que são grupos-alvo muito mais fragilizados e mais expostos e que muitas vezes têm dificuldade em pedir ajuda. Isto porque, muitas vezes, porque os alegados agressores são pessoas muito próximas destas pessoas, muitas vezes filhos, e relativamente aos quais as pessoas idosas não querem apresentar queixa. Sim, a referenciação das vítimas, agora está a dizer que há aqui alguma dificuldade, que são realmente grupos que às vezes ou não têm acesso ou têm dificuldade em chegar aos meios de contacto. Esta referenciação, pelo que eu percebi, é sobretudo feita pelas autoridades policiais, por vizinhos, por amigos, por conhecidos. Ainda é muito complicado, não só pelo que disse, pelo que esses dois grupos têm em particular, pelo que eles representam, é muito complicado pedirem ajuda, mas também é para alguém que tenha acesso, ainda é muito complicado neste país pedir-se ajuda quando se é vítima. Ou não? Sim, é complicado porque as vítimas, de uma forma geral, vivenciam situações de vitimação muitas vezes durante décadas. Pois. Há aqui uma série de fatores que contribuem para isso. Tem a ver muitas vezes com o que nós chamamos do ciclo da violência doméstica. O facto de, apesar de haver a situação tendencialmente de uma potencialmente ir existir um ato violento, de seguida esse ato de violento é exercido efetivamente, seja de natureza física, psicológica, sexual, portanto há aqui vários tipos de violência, e depois a seguir muitas vezes o agressor desculpabiliza-se, diz que por qualquer motivo, ou porque bebeu demais nesse dia, ou porque veio zangado do trabalho, ou seja por qualquer motivo, pede desculpa e diz que não vai voltar a acontecer. E, portanto, a vítima vai acreditar nisso, não é? Até porque muitas vezes estamos a falar de crimes em que os intervenientes têm uma proximidade muito grande a nível emocional, essencialmente, e, portanto, são as pessoas que cada um deles escolheu para viver em conjunto, não é? E portanto, acreditam e querem ter a esperança que efetivamente isso vai mudar. E o facto de acreditarem, de terem esta crença que um dia as coisas vão mudar, vão fazendo com que se mantenham nesta relação. Pois há outros fatores também, que é o facto de, por exemplo, existirem filhos e a vítima sentir que sozinha não consegue dar-lhe tudo o que pode dar estando a viver com os pais dos seus filhos, por exemplo, o receio de os perder. Portanto, há aqui muitos fatores, não só culturais, educacionais, também de vergonha, de assumir publicamente que são vítimas destas situações. Há um certo preconceito também nessa situação, não é? Sim, continua a existir. Temem o preconceito do outro. Exatamente. Muitas vezes, até porque o agressor nestas situações, muitas vezes é uma pessoa que socialmente é bem vista e está bem inserida e só exerce este tipo de violência num contexto de intimidade, nas quatro paredes, como nós muitas vezes é designado. E, portanto, muitas vezes a vítima acha que ninguém vai acreditar nela, que não há testemunhas para efetivamente confirmar o que se passa. Muitas vezes as únicas testemunhas são os filhos e muitas vezes a vítima também não quer envolver os filhos nestas situações, principalmente em âmbito judicial, não é? E, portanto, todos estes fatores são um conjunto de fatores que faz com que efetivamente as vítimas permaneçam, como eu disse há pouco, às vezes décadas. Nós temos vítimas cada vez mais velhas a pedir ajuda, cada vez com uma idade mais avançada, às vezes em faixas etárias dos 60 ou 70 anos, e muitas vezes nem foi o ato mais grave que deu origem a que pedissem ajuda. Foi o copo que transformou. Foi, exatamente, chega, eu não tenho que aguentar mais isto. E, portanto, é muitas vezes isso, ou ouvimos muitas vezes por parte das vítimas, enquanto eu tive que
estar ali para os meus filhos, eu aguentei, agora eles têm a sua vida e, portanto, eu posso agora virar mais para mim e não tenho que aguentar esta situação. E, portanto, como digo, são estes fatores que, em conjunto ou isoladamente, vão fazendo com que as pessoas permaneçam neste tipo de relações violentas. Sim, eu estava a ouvi-lo e estava aqui a pensar numa coisa. Nós vivemos, eu vivo, tu vives, em sítios pequenos, em que provavelmente será ainda mais difícil de uma vítima recorrer aos agentes policiais, por exemplo, não é? Porque toda a gente se conhece. Isso pode ser um elemento limitador ou que, de alguma forma, trave esse apoio. Até porque, muitas vezes, é a própria vítima que é descredibilizada, não só por quem, exatamente, quem conhece, exatamente. Não é? Mas porque... e se ela também se ela nunca pediu ajuda porque gosta da situação em que vive, portanto, há ainda estes mitos culturais e educacionais, não é, que vão mantendo e permanecendo na nossa sociedade, não é? Como dizíamos no início, muita coisa evoluiu e positivamente, mas efetivamente continuamos a ter estas situações continuam a manter-se pelo tempo. Isto é notório, até porque nós vimos que as situações que nos aparecem nos gabinetes não são de pessoas com mais idade. Nós vimos casais muito novos a viver estes relacionamentos. E estou a falar aqui não só relacionamentos no casamento, mas, por exemplo, em contexto de namoro, não é? Portanto, isto quer dizer que alguma coisa continua a ter que ser feita, não é? Porque e este trabalho tem que ser feito também ao nível da sensibilização e prevenção, que é outro aspecto que a APAV também trabalha ao longo do tempo. É certo que o caminho faz-se caminhando, não é? Como costumamos dizer, mas também, eu não sei se concorda, mas o que é certo é que a vítima, após sair, após denunciar, continua a ser vítima, porque é a vítima que tem que sair de casa, é a vítima que tem que abandonar por norma, não é? Mudar de vida. Sim, isso acontece em alguns casos. Felizmente que agora já há a situação da pulseira eletrónica que fará algum controle, pelo menos. Neste processo, quer sejam operadores de polícia criminal, quer seja o Poder Judicial, está cada vez mais sensibilizado para esta situação e também aqui houve uma evolução positiva. Atualmente é muito mais comum, nós vemos decisões judiciais ou medidas serem aplicadas medidas judiciais, por exemplo, para ser o agressor a sair de casa. Aqui é importante realçar que faz toda a diferença a vítima ou quem conhece a situação, sejam familiares ou amigos, colaborem com a justiça. Porque os magistrados não têm que ter elementos suficientes e fundamentados para poder aplicar as medidas que existem na nossa normativa legal, não é? Nomeadamente as medidas de coação. Portanto, o facto de muitas vezes as vítimas, porque acham que estão saturadas, porque não se querem expor, porque têm medo de represálias, o que seja, não colaborarem com a justiça, estão também, de alguma forma, a limitar o exercício dos seus direitos. E perante isto, todos estes elementos, estas figuras que existem, seja a nível judicial ou policial, não podem fazer nada sem haver indícios fortes e suficientes para aplicar as medidas que a lei prevê para estas situações. No caso de uma pessoa que se sinta eventualmente no papel, que considera que está a ser vítima de algum crime, eles podem contactar a APAV diretamente? Podem, aliás, percentualmente são as próprias vítimas ou pessoas que as conhecem que nos contactam a sinalizar as situações. E portanto, podem fazê-lo presencialmente ou por telefone, ou até há cada vez mais os meios digitais para o fazer através de e-mail
etc. E, portanto, depois cada caso tem que ser avaliado em concreto e esta interação com as vítimas é muito importante para podermos avaliar quais são as suas necessidades em termos de apoio, de proteção, para podermos trabalhar com elas e para elas, não é? Sim, eu perguntava isso porque poderá ajudar não ser um meio conhecido, não serem pessoas que estão ali ao lado. Sim, sim. É nessa circunstância que perguntei, portanto, e sendo possível ligar diretamente. Aliás, há um número que é conhecido, não é? Mas se calhar as pessoas não sabem. Sendo possível contactar a APAV, mesmo de meios mais pequeninos, sempre é capaz de ajudar, porque eu, pelo que percebi também nas vossas estatísticas, vocês têm uma atuação muito alargada. Não se circunscreve nem à cidade, nem ao concelho de Vila Real. Exatamente. A APAV, apesar de estar localizado, o gabinete da APAV em Vila Real, aqui no concelho de Vila Real, na cidade de Vila Real, abrangemos não só, acabamos por abranger todo o distrito e ainda mais, acabamos por abranger todo o interior norte, aqui desde Acimo Douro, Barroso, portanto, todas estas localidades que por uma questão de facilidade é mais fácil recorrerem a Vila Real. Eu, ao ler o vosso plano estratégico, que termina, portanto, que estava para o horizonte até 2022, salvo erro. E 21. 21, ok. Então estará praticamente, devem estar a preparar um novo. Li uma coisa que não me surpreendeu, mas fiquei intrigado com aquilo. Portanto, dizia lá, a certa altura, que um dos grandes objetivos para esse período era que a APAV refletisse sobre as novas formas de crime. Vítimas de crime por violação de direitos difusos. Pronto, nunca tinha visto esta catalogação, portanto aprendi aqui alguma coisa e depois vi que se referia a áreas da bioética, proteção do ambiente, proteção de dados pessoais, direitos das minorias, resultantes de corrupção, tráfico de influências, de abuso de poder, criminalidade económica e financeira e de colarinho branco. Isto dá aqui... Nós, se calhar, quando pensamos na APAV e nas vítimas, não pensamos nisto, mas de facto, se calhar estamos a entrar numa sociedade onde temos, não sei se dizia aqui, proteção do ambiente, exato, mesmo das alterações climáticas, portanto, há aqui todo um novo... Eu não queria dizer que era todo um novo mundo, porque isso dá assim uma conotação fria, mas há aqui todo um leque de possibilidades para os quais, se calhar, a nossa sociedade ainda está desperta. O que é que tem resultado deste vosso pensamento sobre estas novas formas de... Novas, não são, sobre estas abordagens criminosas que podem provocar vítimas? Tudo isto é um processo evolutivo gradual, não é? E, claro. Portanto, nós temos que nos ajustar e a APAV tem que se ajustar à evolução dos tempos. E é nesse sentido que também já começa a abrir essa porta para que possa haver efetivamente a possibilidade de nós podermos prestar um apoio efetivo também nestes crimes que, de alguma forma, começam a aparecer com maior frequência e portanto, devemos preparar-nos para poder dar respostas adequadas a essas situações. E, portanto, a evolução da APAV ao longo destes 31 anos foi sempre no sentido de dar formação também aos seus técnicos para se atualizarem, para estarem preparados a qualquer tipo de criminalidade e violação, não é? E de vitimação. E, portanto, logicamente, vamos abrindo também esse leque mais especializado, digamos, de criminalidade mais especializada, se pudermos falar nesse sentido. Claro que, se me perguntar se existem algumas sinalizações referentes a estes crimes, eu diria que, estou a falar mais especificamente do Gabinete de Vila Real, não é relevante. O que nós vamos avaliando, por exemplo, nos contextos de vitimações já existem, por exemplo, no caso da violência doméstica, outros crimes de natureza contra as pessoas, é a utilização de meios, nomeadamente os meios informáticos, para exercer violência, não é? E estamos a falar aqui, por exemplo, se formos a uma situação, por exemplo, que é comum falarmos nos nossos dias, por exemplo, a problemática do bullying, no bullying nas escolas. As próprias crianças e jovens já utilizam de uma forma muito sistemática este tipo de violência, usando as redes sociais para denegrirem os colegas, para exporem os colegas, para utilizar perfis falsos, não é? Portanto, isto vai sendo feito não só
neste contexto, mas também no próprio crime de violência doméstica, em que os alegados agressores muitas vezes usam estas estratégias para controlar a vítima, não é? Se tu fizeres alguma coisa contra mim, eu vou mostrar a toda a gente estas fotografias, por exemplo, não é? E, portanto, este tipo de... Nós temos que, efetivamente, atualizar-nos e estarmos preparados para dar respostas adequadas e consistentes com as necessidades de quem nos procura. E é bom saber isso. Ana, vamos aligerar um bocadinho. Vamos. Mais ou menos, vá, porque os temas que temos aqui são igualmente sérios. Contudo, é tempo para uma palavra. Uma palavra sobre vítima. Fragilidade. Uma palavra sobre violência. Negar. Uma palavra sobre equipa móvel de apoio à vítima. Proximidade. Uma palavra sobre direito. Esta é mais pessoal. Sobre direito. Efetivamente, é só uma palavra, não é? Mas se precisarmos de mais algumas. É o exercício dos direitos. Sim. E uma palavra sobre a APAV. Disponibilidade para ouvir. Agora uma palavra para as vítimas que neste momento possam estar a passar pela reação ao crime e em fase de reconstrução da sua vida. Coragem. E uma palavra para as vítimas que receiam pedir ajuda. Não desistam. Esta noite está connosco a doutora Elisa Brito. Estamos a assinalar também, da maneira que nos é possível, os 25 anos do gabinete da APAV em Vila Real, a percorrer também um pouco sobre o trabalho que desenvolvem e sobre a ajuda que podem dar a quem precisa. Nesta segunda parte, que começa já a seguir, vamos falar um bocadinho mais sobre Vila Real. Portanto, tem que voltar connosco. Até já. Universidade FM 104.3. Na Associação Valdouro vivemos de paixões. Apaixone-se connosco pelo desporto que promovemos, pela cultura que levamos pela região, pela dança com quem cantamos os mais novos, pela defesa de causas, pela defesa da linha do Douro, pela riqueza das nossas associações, para cá dos montes, pela nossa região, pelo nosso território, pelas nossas gentes, pelo nosso Douro. Apaixone-se connosco. Rádio Universidade sempre no ar! Estamos de regresso à segunda parte do PCM. PCM, tu hoje o que é que disseste no início do programa? Disse Eu nem ouvi. PCM. Ah, disseste? Eu já decorei o nome. Se estiver a repetir toda a noite, escrevi Escreveste? 50 vezes, como diria a mãe do chefe José Fernandes, 50 vezes o nome do programa. Só que ela era em francês. Ela é em francês. Mas temos outras terminologias agora. Cá dos Montes. Não. Não. A PCM também é para cá das Meadas, do Marão. Pois é, dá para Vês? tudo. Nós fizemos uma abrangência Exatamente, geográfica. portanto não achem que isto é para cá dos montes, porque não é. Quer dizer, é para cá dos montes, mas não se chama para cá dos montes. Ok, muito confuso. Seguindo em Sim. frente. Estamos à conversa com a Elisa Brites, da APAV, do Gabinete APAV de Vila Real. Estamos com um tema um bocadinho mais sensível que o normal, mas extremamente importante. O Gabinete de Apoio à Vítima de Vila Real faz 25 anos. E essa data foi assinalada com um seminário debate. Qual é que foi o objetivo principal deste evento? Essencialmente é refletirmos em conjunto com as diferentes intervenientes aqui na comunidade, porque o trabalho da APAV faz-se em parceria. E, portanto, termos momentos destes em que podemos discutir e avaliar o que foi feito e o que pode ser melhorado e irmos mais além, faz sempre todo o sentido. Nós nunca devemos pensar que já estamos, que sabemos tudo e que temos todas as respostas. É esta evolução gradual, é este trabalho em parceria, é estarmos unidos no mesmo intuito que faz com que nos vamos aprimorando. E, portanto, achamos que seria a melhor forma de lembrarmos esta data. A doutora Elisa está à frente do gabinete desde que ele começou. Exatamente. Estou correto. Portanto, são 25 anos. O que é que retém desta experiência? Retenho
na fase inicial, uma grande expectativa e uma grande disponibilidade em trabalhar nesta área. Efetivamente, foi um pouco isso que me, de alguma forma, que me fez gostar da área da vitimologia, mas também o facto de poder ajudar os outros. E, portanto, foi uma evolução gradual. Como é que tem sido essa evolução, a atuação do gabinete, a evolução do gabinete ao longo dos anos? Não é? Aqui posso referir, portanto, a evolução foi não só a nível físico, de podermos ir abrangendo cada vez mais o território local, aqui do interior norte, mas também ao nível do crescimento profissional e também pessoal. Toda esta experiência profissional faz com que nós também nos tornemos pessoas melhores, mais abertas aos outros, não é? E de alguma forma disponíveis para podermos prestar o apoio adequado. E essencialmente é isso que nos faz querer evoluir, procurar as sinergias na comunidade em que estamos inseridos para que essa evolução aconteça e, de alguma forma, podermos atingir e fazer o nosso trabalho o melhor possível. Para que possamos perceber um bocadinho melhor, o Gabinete da APAV em Vila Real é composto por técnicos que estão residentes, portanto, que são efetivos, e também tem voluntários. Como é que funciona? Exatamente. Portanto, a APAV tem uma equipa permanente, constituída por juristas, psicólogos, e também temos depois um grupo de colaboradores voluntários. Portanto, são pessoas que dão algum do seu tempo à instituição, estão direcionados não só para o atendimento a vítimas de crime, mas para outras atividades que são desenvolvidas pelo gabinete aqui na região, nomeadamente ações de sensibilização, quer nas escolas, na comunidade em geral, com públicos-alvo específicos, onde são trabalhadas algumas temáticas relacionadas com a intervenção da APAV. Portanto, depois todo o trabalho de interação e de projetos que vamos desenvolvendo também a nível local. Sim. Os índices de violência têm reduzido ao longo destes anos ou aumentado? Não, têm aumentado. Até numa primeira fase aumentavam sistematicamente de ano para ano, talvez porque fôramos dando a conhecer o nosso trabalho, o nosso serviço, e as pessoas começaram a procurar cada vez mais os serviços da APAV. Mas, essencialmente, o que eu acho importante referir não é tanto a evolução em número de processos, mas mais a intervenção em cada processo. Se numa fase inicial essa intervenção podia ser mais breve e mais orientada para prestar informação e encaminhar as pessoas para as entidades depois que poderiam dar resposta à sua situação, cada vez mais a APAV intervém com a vítima, ou seja, nós acompanhamos todo o processo, seja ao nível judicial, seja ao nível de outros apoios que a pessoa necessite, no sentido de promover os seus direitos e, portanto, acompanhamos os processos por muito mais tempo, de forma a que a pessoa chega a uma altura em que está perfeitamente, que saiu, digamos, de toda a situação de vitimação de que era alvo e que já retomou a sua vida. Portanto, de alguma forma, trabalhamos também para a sua autonomização e de forma a que a pessoa sinta que fica bem e que já resolveu tudo aquilo que tinha que resolver. Claro que é importante referir aqui que a nossa intervenção com as vítimas tem sempre como premissa a decisão, a autonomia da própria vítima, a decisão que ela toma. Nós trabalhamos para esclarecer e orientar relativamente aos seus direitos, mas é a vítima que vai decidir o que quer fazer
relativamente às suas opções que são postas na mesa. E, portanto, temos que respeitar a decisão da vítima. Mas deve ser a coisa mais difícil do mundo, não é? Vocês respeitarem quando a vítima decide, por exemplo, voltar ou... Não é? Não fazer nada. Não fazer nada. Eventualmente, enquanto técnicos, pode haver aqui alguma frustração. Frustração, exatamente, é isso. Mas não deixamos de o fazer. Claro. E deixamos sempre claro, alertamos para os riscos da decisão que a pessoa vai tomar e deixamos completamente aberta a nossa porta sempre que a pessoa necessite. Portanto, quem recorrer aos nossos serviços e desistir deles, seja por que motivo for, se um dia quiser voltar, será recebido exatamente da mesma forma. Nós, enquanto técnicos, temos que estar preparados e temos a responsabilidade de perceber os motivos que levaram aquela pessoa a tomar aquela decisão. Não é? Claro que muitas vezes não é fácil. E há situações que muitas vezes, por lei, somos obrigados a intervir. E aí essa obrigação não é só moral, mas também legal, e portanto temos que tomar as medidas que somos obrigadas a tomar de alguma forma. O Gabinete de Vila Real, esta pergunta faço por profundo desconhecimento sobre o funcionamento da APAV. Os gabinetes que estão espalhados pelo país têm todos mais ou menos o mesmo tipo de apoio, ou há alguma coisa que o Gabinete de Vila Real tenha em particular diferente dos outros? Não, a APAV ao longo deste ano, um dos aspectos que fez questão de trabalhar foi ao nível da formação dos diferentes, das equipas espalhadas pelo país, terem uma formação idêntica. A APAV criou desde muito cedo um conselho consultivo de gestores de gabinete, portanto que reunimos semestralmente, portanto 2 vezes ao ano, a nível de âmbito nacional, onde debatemos aquilo que acontece em cada gabinete, os problemas, normalmente muito idênticos, acabam por ser muito idênticos, independentemente do ponto do país em que estamos localizados, e a forma como os podemos ultrapassar. E, portanto, a APAV fez aqui um esforço grande, não só nesta formação técnica também, e depois também a outro nível, mais ao nível pessoal, de prestar o apoio aos técnicos que estão assoberbados com trabalho, que muitas vezes entram em burnout até, devido a não só ao volume de trabalho, mas às situações que vivenciam diariamente. E, portanto, criou aqui uma série de estratégias e de atividades para que, de alguma maneira, possam prestar o apoio às pessoas que trabalham na APAV. O que é que isto implica? Que o apoio que é prestado no sul do país é exatamente idêntico àquele que é prestado no norte do país, ou no gabinete do Porto, ou de Santarém, ou de Vila Real, ou de Lisboa. Portanto, o apoio é prestado de uma forma uniforme em qualquer gabinete da APAV. Há cerca de 1 ano estava a ser lançada a equipa móvel, que falamos há pouco, de apoio à vítima. Que balanço faz desta iniciativa? Só posso dizer que é positivo, não é? Porque o que é que levou a criar esta equipa móvel? É a necessidade de proximidade com as comunidades mais afastadas. Porque, efetivamente, o que nós sentimos relativamente às pessoas que nos procuram, que muitas vezes têm uma dificuldade física em chegar ao nosso gabinete. E há apoios que não são suficientes de ser feitos por telefone ou por outras vias, não é? O estarmos presencialmente com as pessoas, o podermos estar ali disponíveis a prestar os diferentes apoios faz toda a diferença. E estas equipas, de alguma forma, vieram minimizar estas necessidades. Claro que aqui, portanto, no nível do norte interior, neste momento a equipa móvel está implementada em 6 concelhos, desde Santa Marta, Mesanfrio, Peso da Régua, Sabrosa, Alijó e Mursa, com a parceria de todos destes municípios, é onde nós estamos instalados, e portanto é essencial também
porque de alguma forma este trabalho de parceria ajuda-nos a perceber as dinâmicas de cada concelho e as necessidades de cada concelho, para podermos intervir adequadamente. Portanto, a APAV sempre trabalhou neste sentido. Nós não podemos fechar-nos em nós mesmos, nós temos que trabalhar com os outros, porque só assim conseguimos respostas mais adequadas, mais rápidas e mais eficazes para dar o apoio a estas pessoas que necessitam de nós. Espreitando os dados de 2019 e agora que nos explicou onde em concelhos é que está a equipa móvel de apoio à vítima, dá a sensação, grosso modo, de que poderá haver mais casos nesses concelhos. Isso significa que poderá haver muitas situações que ainda estejam a escapar à malha, quer das autoridades, quer à vossa, necessariamente por não conseguirem estar em todo lado, mas também às autoridades e às pessoas que estão próximas. Portanto, é provável que aqueles casos que vocês têm identificados possam ser muito mais altos e possam ter uma incidência até superior em muitos dos concelhos que tentam acompanhar. Ou não? Sim, pode ser uma leitura, efetivamente, porque assim, nós baseamos, as nossas estatísticas têm a ver com as situações que nos chegam, não é? Claro. E nós temos clara consciência de que há muito, e quanto mais distantes estão, neste caso do gabinete de Vila Real, as pessoas, à partida, pode ser um obstáculo a pedirem ajuda, Claro. tipo, o que é que eu faço se eu resido, por exemplo, em Montalegre ou em Mondim, só para ir a Vila Real, quer dizer, como é que me podem ajudar se estão tão longe, não é? Portanto, também a consciencialização de quem é responsável, que tem um papel de responsabilidade nesses concelhos, no sentido de perceber que basta haver nem que seja uma situação, ou poucas que sejam, tem que se trabalhar para que elas deixem de acontecer, evitar que novas situações aconteçam e, portanto, trabalhar connosco nesse sentido faz toda a diferença. E felizmente, neste momento, sentimos cada vez mais da parte dos nossos responsáveis locais também, ao nível político, também tem essa consciência, mas eu recordo-me, há uns anos atrás, quando às vezes tínhamos contactos com algumas localidades, diziam, aqui não é preciso, não existe violência nenhuma, não é? Ela existia, só que estava escondida, não é? Ou as pessoas não a assumiam como tal. E se calhar isso é também o que vai acontecendo ainda hoje em dia, não é? Por exemplo, muitas vítimas ainda hoje nos referem que não podem contar com a família mais próxima porque acham que se tu casaste, agora tens que aguentar porque eu também aguentei, não é? E, portanto, isto ainda é ouvido nos dias de hoje. Portanto, há muita coisa a fazer ao nível da sensibilização, de perceber que estamos aqui a falar de respeito mútuo, não é? De parte a parte, seja ele em que tipo de relação for. Entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre namorados, portanto, é o respeito que estamos a falar. E quando não há respeito, é mais fácil as pessoas praticarem crimes contra essas pessoas porque acham que nunca vão ser penalizados e porque eles muitas vezes não acham que o que estão a fazer não é crime, é uma situação assumida, não é? E, portanto, o facto de trabalharmos cada vez mais cedo com as crianças cada vez mais novas, também esperemos que a médio e longo prazo também vá mudando a maneira de estar e de ser dessas pessoas e de ficarem alerta relativamente a estas situações, não é? Não, e tem que ser, porque se isso está a aparecer nos jovens de hoje em dia, é sinal que alguma coisa não está a funcionar bem na formação deles. Eu presumo que o seu sonho, se é que podemos dizer assim, seria ter esta equipa móvel em todos os concelhos, o máximo número de concelhos possível. O que é que estará a impedir de fazer isso, a financiamento? Logicamente, este trabalho não pode ser feito sem um financiamento por trás, não é? Portanto, tem que haver técnicos devidamente preparados, todo o financiamento para sustentar uma equipa que
que tem que rodar de um lado para o outro, portanto, e os nossos políticos têm que perceber claramente que, apesar de não ser, deste ser uma área que muitas vezes, se calhar, não é tão valorizada no sentido de ter um impacto na comunidade onde estão inseridos para mostrar até um trabalho ou mostrar, se calhar muitas vezes, que dê mais votos. Mas isto faz-nos crescer enquanto cidadãos. Claro. E os nossos políticos têm que perceber que intervir junto da sua comunidade de forma a promover relações saudáveis, isto faz crescer a comunidade por si. Não só culturalmente, mas a nível, a todos os níveis pessoais, não é? E, portanto, com impacto depois nas interrelações dessas pessoas e, se calhar, com impacto naquilo que elas podem fazer para o próprio concelho ou para o próprio meio onde estão inseridas. E portanto, aqui é importante que tomem esta consciência, não é? Que não há omeletes sem ovos. E, portanto, eu gostaria, como também aqui no interior norte, de ter uma equipa mais alargada, como já existe, por exemplo, em Santarém, que temos uma equipa muito maior, que já vai a umas dezenas de concelhos, como no Algarve e em Aspas. Portanto, nós temos que sair de nós próprios e viver para os outros, não é? Eu acho que são este tipo de posturas e de decisões que também podem ajudar a fazer crescer a própria comunidade, não é? E, portanto, porque a riqueza não vem só de bens materiais e patrimoniais, mas a riqueza vê-se muitas vezes em tudo isto, na forma de estar e de ser perante nós e perante os outros. E, portanto, penso que tem que haver esta sensibilidade e este empenho. E que bela prenda que a APAV em Vila Real poderia ter nos seus 25 anos, pudesse alargar a mais alguns concelhos, pelo menos. Já andas a aprender umas coisas comigo, normalmente sou eu que faço esses apelos. A pandemia agravou ainda mais a situação da violência? Ou não? Eu não diria que agravou. Ela existe, não é? Portanto, houve se calhar maior dificuldade em vítimas que ficaram isoladas junto com os agressores, principalmente falando dos crimes contra as pessoas, não é? Porque tiveram mais dificuldade em pedir ajuda. Agora, foi certo que, efetivamente, tivemos que intervir em situações, mesmo quando entramos em confinamento e tivemos um período também em teletrabalho, nunca deixamos de dar resposta às situações, quer que nos chegavam não só diretamente através das próprias pessoas, mas também dos operadores de polícia criminal. Intervimos sempre, saímos sempre quando foi necessário acompanhar uma vítima, seja ao tribunal, seja ao hospital ou outra entidade em que ela necessitasse na hora, e portanto estivemos sempre lá para elas, sim, com alguns obstáculos pelo facto de não podermos estar muitas vezes presencialmente, mas também aqui nunca deixamos de ir presencialmente ao gabinete sempre que a situação o exigia. Claro. Esta pergunta eu acho que se calhar é um bocadinho injusta, contudo vou fazê-la. Nós reparamos quando vimos no mapa que está no site da APAV que só Vila Real e Ponte de Sor, talvez, se calhar são os sítios assim mais para o interior, mais longe do litoral, mais longe da costa, se calhar é o mais preciso assim. São os gabinetes que a APAV tem, é mesmo Vila Real e Ponte de Sor. Há algum motivo para esta geografia estar desta forma ou é só mesmo a questão de ainda não ter havido a oportunidade de surgirem mais estruturas espalhadas pelo território? Não, acho que é essa o facto de não ter havido ainda oportunidade para se alargarem estes serviços, sim. Pronto, e aqui mais uma vez o interior fica penalizado, não é? Pois foi essa parte que me chocou um bocadinho, porque se calhar algumas das dificuldades que nós fomos falando hoje aqui esta noite podem ser mais agudas no interior do que no litoral. E do que aquelas que nós temos noção, não é? Sim, sim. Sim, pode acontecer, efetivamente. Agora é um bocadinho aquilo que eu referi há pouco, não é? É estarmos, e quem tem o poder de decisão aqui na região, perceber que
este tipo de serviços fazem a diferença no crescimento da própria comunidade, não é? Eu gostaria de ver aqui também, seja municípios, seja outras entidades, que mostrassem interesse, como noutros locais do país aconteceu, quando se abria um gabinete, os outros também queriam. Claro. E eu gostava que acontecesse mesmo aqui. Porque, efetivamente, nós estamos cá para as pessoas, claro. não é? E, portanto, acho que é nesta premissa que nós temos que pensar e ter presente. Vamos, Ana, voltar a fazer aqui uma ligeira viragem. Sim. Ao nosso tom mais sério. Sim. E ao nosso contrarrelógio. Pensei que ias fazer outra coisa qualquer. Não. Vamos fazer o que está no guião. Nem mais nem menos. Okay. Vamos então ao contrarrelógio. Vamos ver se eu consigo. Olha, eu não sou boa a fazer contrarrelógio. A responder ao contrarrelógio. Vai. Livro que recomenda? A Máscara Dourada, Mishima. Que conselho é que daria a uma vítima? Coragem, resiliência e esperança. A sua principal estratégia de coping? Já falamos no burnout. É complicado. Depende muito das situações, mas temos que nos focar muito no trabalho, quando estamos no trabalho, mas temos que tentar, de alguma forma, fechar a porta quando saímos. O melhor projeto em que colaborou ou que colabora? Eu apoio às vítimas de crime, sim. O que é revolta? A indiferença e a passividade das pessoas que podem fazer alguma coisa pelas vítimas. O processo mais duro que teve que acompanhar? Se puder, claro. O processo mais duro? Houve vários, principalmente aqueles que envolvem crianças. Porque estão expostas a estas situações, mesmo sendo vítimas indiretas. Eu acho que não existem vítimas indiretas, basta assistir a estas situações de violência, são vítimas. Mas às vezes a forma como elas reagem e a percepção que têm das situações, quando nos transmitem ajudem a minha mãe, ajudem esta minha... crianças muito pequeninas que dizem a minha mãe precisa de ajuda. E ficamos, como é que é possível? São adultos em ponto pequenino que tomam nos seus ombros esta responsabilidade que deviam estar com outras. Se calhar denunciam mais facilmente do que quem sabe que isso acontece e não denuncia, não é? Sim, acredito que se pudessem, muitas vezes não têm muitas vezes acesso, mas se calhar temos de tirar aqui uns segundos ao contrarrelógio. Há algum ato humano que ainda a possa surpreender? Eu penso que estamos sempre a surpreender-nos. Eu quando digo já vi tudo ao longo destes 25 anos, há sempre coisas que nos surpreendem. Sim. Se tivesse a oportunidade, o que é que mudava no mundo? A capacidade de... queria que as pessoas tivessem maior capacidade de amar e respeitar o próximo. O que é que lhe acrescenta? O que é que acrescenta assim? Quando aquilo que nos leva a continuar e a aguentarmos o trabalho que fazemos é quando recebemos um obrigado de alguém que ajudamos. Ainda me comove, ainda hoje. E porque se calhar muitas vezes precisa de recorrer a ele, qual é o melhor local na região? O melhor local... são vários. O nosso Douro é lindo. e, portanto, enche-nos a alma, sem dúvida. O reino maravilhoso. Ana, foram 3 minutos e 27, mas
Hoje foram 3 minutos e 27 que valeram por muito. E eu acho que mesmo sendo 3 minutos e 27 pode levar o prémio no fim. Pode, sim, senhor. Vamos só levar a temporada até ao fim, mas foram, pelo menos até agora, foi das contrarrelógios melhores e que eu mais gostei de ouvir. Muito obrigado. Muito obrigada. Foi mesmo. Sem desprima para os tantos convidados, claro. Inclusive nós, não é? E não exclusivamente nós, também já passamos nós por isso. Ana, temos uma última pergunta. Temos não é? duas que eu vou fazer uma antes dessa. Ok. O que é que almeja a curto prazo para a PAV? Para a PAV e especialmente para o gabinete aqui de Vila Real? Já falamos nas equipas móveis. Almejo que a PAV tenha recursos suficientes e necessários, principalmente aqui na região de Trás-os-Montes, para poder levar o seu trabalho a cabo. É como dizíamos há pouco, pensamos que já foi feito tudo e estamos sempre a começar. Portanto, é essencialmente isso. E o que é que perspectiva para a atuação da APAV e do gabinete que gere daqui a 10 anos? Espero que continue a crescer e que daqui a 10 anos estejamos maiores a vários níveis. Maiores nos recursos humanos, maiores na possibilidade de podermos prestar apoio às pessoas que nos procuram, às vítimas de todos os crimes. Nós hoje tivemos um programa um bocadinho mais sério, contudo, fica a ideia clara de que para cá dos Montes há ajuda para quem precisa. Vila Real tem um enorme privilégio, era melhor que não existisse a associação, era sinal que as coisas eram melhores, mas os problemas existem, temos que os ajudar a resolver e é um privilégio para o território de Vila Real e para todos os concelhos em que a APAV atua que possa existir uma associação que esteja lá disponível para ajudar. É por isso que também agradeço à doutora Elisa, não só por ter aceito o nosso convite, mas também pelo trabalho que faz. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado por estarem connosco neste ano em que comemoramos os 25 anos e temos uma porta aberta para quem queira estar connosco e falar connosco. Muito obrigada. Doutora Elisa, foi um gosto tê-la cá, um privilégio conhecê-la. Eu queria dizer que este não é um tema que nos apaixona, mas as pessoas e as instituições que são capazes de fazer este trabalho, há alguma coisa melhor que apaixone? Não. Pronto. O Para Cá dos Montes é uma coprodução da Associação Valdouro com a Universidade FM. Apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia. E edição de Daniel Pinto e do Rafael Almeida na parte digital do programa. Estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. E agora também no Instagram. É verdade. Sigam-nos no Instagram. Onde podem procurar por pcm.ascvd. O ASCVD é a abreviatura da Associação Sociocultural Valdouro. Muito bem. O nosso e-mail também já mudou. Estudaste muito. O nosso e-mail também já mudou, é pcm@associaçãovaldouro.pt. Nós voltamos para a semana. Voltamos para a semana. Eu não sei se é possível ver, mas se não for possível, o Luís depois põe na edição. Não se esqueça que qualquer um de nós pode vestir esta camisola. Até para a semana.